entrar. Oi, professor. Oi, Caio. Ué, eu não sabia que você ia passar por aqui. Ah, mas sabe que eu não vinha mesmo. A minha mãe pediu pra eu comprar um sorvete lá na padaria aqui do lado. Aí eu resolvi dar uma paradinha. Opa, um sorvete agora é uma boa pedida, né? Oh. Você viu também que eu tô resolvendo o meu problema aqui do calor, né? Um suquinho, ventilador. É, tá gostoso Quebra aqui. um galhão esse ventilador, rapaz. Pena que o meu sorvete não é pra agora. Ué, pra quando então? Pra quando meu primo chegar. A gente vai buscar hoje à noite no aeroporto. Então ele deve vir de longe, hein? Bem, só pra você ter uma ideia, lá de onde ele vem ainda tá nevando, você acredita? Lógico que acredito. Acontece isso. Em alguns países, eles passam pelo inverno, enquanto a gente passa pelo verão, e vice-versa. Coitado. Então quando ele chegar nesse calor todo, ele vai até derreter. Ah, para as pessoas que vivem em países de clima frio, sofrem quando vem pro calor daqui mesmo. Mas só me deixa uma dúvida. Como que num planeta como o nosso, em um lugar faz um tempo bom, com calor que nem aqui, e em outro faz um tempo ruim? Primeiro, você vai precisar entender direitinho a diferença entre clima e tempo. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem Tá legal. comigo. Isso, traz a cadeira pra cá. Tá legal. Claro, nublado, chuvoso, frio, quente, ventos fortes, brisa. Tudo isso são manifestações do tempo, que podem mudar em poucas horas ou poucos dias. As mudanças no tempo podem ser previstas. Para isto, são analisadas as informações sobre as condições atmosféricas, colhidas principalmente por estações, balões, satélites, radares meteorológicos. Temperatura, pressão, umidade do ar, mais o tipo do vento, são os elementos principais para a previsão do tempo. Tempo, portanto, é momentâneo, descreve um breve período. É diferente de clima. Clima é a variação do tempo de uma região em um período longo. O clima representa, em média, o período de um ano. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, há uma região cujo clima é classificado como clima semiárido porque chove muito pouco durante o ano. A temperatura média anual é superior a 25 graus centígrados. As mudanças de clima se realizam lentamente através dos anos. Tá legal, eu entendi essa diferença toda entre tempo e clima. Mas eu ainda não entendi como que pode ter em um lugar um clima quente, como aqui, e lá onde mora meu primo, por exemplo, um clima frio, com neve. Tá, bom, para concluir a explicação, eu vou precisar de um globo terrestre. Pega pra mim lá no armário, enquanto tá eu legal. monto a experiência aqui. Vou usar esse holofote. Isso, deixa eu pegar a extensão aqui atrás. Achou? Tá. Bom, primeiro, nós vamos tentar entender o comportamento da luz em relação a uma superfície. Eu vou fazer primeiro na mesa, para ficar mais claro para você. A ideia é ficar mais clara. Bom, eu tenho uma fonte de luz iluminando uma superfície, tá? Eu vou primeiro colocar essa fonte de luz diretamente, perpendicularmente em relação à superfície. E essa luz fica concentrada. Muito bem. Agora eu vou inclinar um pouco essa fonte de luz. Então, essa luz agora, ela está se espalhando. Em qual das duas situações você vai conseguir um melhor aquecimento, um melhor aproveitamento da luz? Ah, quando estiver mais concentrado. Isso. Então, repare, a luz aí, o calor está espalhando, tá? Ao passo que quando a luz entra diretamente, penetra diretamente a superfície, você vai ter uma região de maior temperatura, maior calor. Tá legal. Muito bem. Então vamos tentar entender isso daí. Agora em relação à Terra. Deixa eu trazer esse holofote para cá. Isso. Bom, você sabe que a Terra, ela faz vários movimentos, né? Basicamente, movimento de translação, movimento de rotação, e tem mais um que muitas pessoas não sabem, que é o movimento de precessão. Precessão? Mas vamos ver o que é translação. Presta aqui a Terra. Muito bem. A Terra, ela tem um eixo imaginário, que é essa varinha que a gente tem, que eu coloquei, tá? Essa varinha, ela vai fazer um movimento de inclinação em relação ao Sol. Bom,
A Terra também é dividida em duas partes. Uma parte de cima que a gente chama de hemisfério norte e a parte de baixo que a gente chama de hemisfério sul. A linha que divide o hemisfério norte do sul, essa linha que passa ao redor da Terra, a gente chama do que mesmo? Equador. Isso, Eu estudei. uma linha imaginária chamada Equador. Então, em determinados momentos do ano, a Terra fica com o eixo com essa inclinação. Então, você vai reparar o seguinte, que no hemisfério sul, ou seja, nesta parte de baixo, o Sol está entrando praticamente direto, como havia mostrado aqui em cima da mesa para você. Tá legal. Né? Enquanto que no hemisfério norte, os raios do Sol entram mais obliquamente. Muito bem. Nessa situação em que o eixo se encontra, no hemisfério sul é verão ou inverno? Ah, verão, porque o sol está diretamente. Isso está concentrado nessa região. Enquanto que no hemisfério norte vai É ser inverno. inverno, porque os raios de luz entram mais obliquamente. Tá legal. Tá? Então, a diferença entre verão e inverno está justamente nessa inclinação do eixo terrestre. Tá bom? Agora, outras características. Quais as regiões mais frias da Terra? Ah, nos polos. Isso. Então, agora você vai me explicar por que no Polo Norte e no Polo Sul você tem regiões mais frias. Ah, porque o sol não bate direto, ele bate, como você disse, obliquamente. Ótimo, é isso mesmo. Agora, existe uma outra região que você vai ter sempre o mesmo tempo, ou melhor, sempre o mesmo clima, tá? Durante todo o ano. Qual é essa região? Ah, se nos polos... Ah, é no Equador. Muito bem. Então, veja bem, durante o ano, esse eixo da Terra, ele varia a sua inclinação. Então, ora é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, e ora é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Mas o Equador recebe sempre a mesma quantidade de luz, quer dizer, a linha do Equador, né, recebe a mesma quantidade de calor. Então, nessa região, o tempo, o clima não muda, tá? O clima permanece sempre o mesmo. Então quer dizer que tudo isso se dá graças aos movimentos da Terra? Isso. Então, de acordo com a inclinação da Terra em relação ao Sol, você vai ter verão e inverno. Agora, existe essa inclinação, ela vai mudar de acordo com o movimento de translação da Terra. Você sabe o que é o movimento de translação? Eu já estudei. A Terra passa ao redor do Sol, não é isso? Isso. Inclusive, eu tenho uma animação. Vem dar uma olhada, deixa eu afastar esse meu holofote aqui, que é meio grandão, né? Isso. Bom, vamos tentar entender. Senta aí. Então, veja o Sol aí no centro e a inclinação da Terra. A rotação está um pouco acelerada, mas perceba, de acordo com a posição do eixo, você vai ter verão ou inverno. Nessa situação, eu tenho inverno no polo ou no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E à medida que vai passando o ano, agora a situação se inverte. Eu vou ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Bom, com essa animação acho que ficou bem claro o conceito de por que determinadas regiões têm um clima quente e outros um clima frio, né? Agora, falando em termos de temperatura também, existe um outro fator importante. Vamos fazer uma experiência. Espera aí. Traz essa fonte de luz para mim aqui perto da bancada. Enquanto isso, eu pego um aquário com areia. Pra que aquário com areia? Para demonstrar justamente essas regiões de diferentes temperaturas. Bom, o que mais que eu preciso? Eu preciso de gelo. Pega na geladeira para mim, por favor. Isso. Tá legal. Enquanto eu coloco as frutas aqui atrás, pego a substância. Tá, então nós vamos criar duas regiões aí nesse aquário. Uma região de grande temperatura, de alta temperatura, e outra de menor temperatura. Coloque o gelo aqui desse lado. Aqui no canto? Isso. Tá. Deixa eu acertando aqui a fonte de luz. Trazer para a próxima. Deixa eu ver. Pronto. Na realidade, a gente está simulando aí várias situações. Uma situação em que eu tenho duas regiões próximas a temperaturas diferentes, né? Um pouquinho mais só. Tá ótimo. Bom, acontece o seguinte, a gente não consegue ver as massas de ar, você não consegue ver o oxigênio se movimentando, o nitrogênio se movimentando. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma mistura de duas substâncias, no caso, o ácido clorídrico concentrado e amoníaco,
para fazer uma fumacinha a gente perceber essas correntes de ar, tá? Só que é aconselhável você não mexer nessas substâncias, tá? Porque elas Tá são muito legal. perigosas, tá bom? O ácido principalmente que é corrosivo, né? Vai fazer uma fumacinha? Isso, para a gente conseguir perceber a movimentação do ar aí dentro desse aquário. Tá legal, então eu vou tampar pra ela não escapar. Tá, espera um pouquinho, deixa eu só colocar as duas substâncias, tá? Deixa eu colocar primeiro o ácido clorídrico nessa região. Tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de amoníaco aí. Pronto, olha lá a fumacinha lá. Manda bala, então pode colocar o teto aí do nosso aquário. Ok. Isso. Bom, então o que nós temos aí? Você já repara o seguinte, que a região mais fria, mais densa, se concentra bastante essa fumaça, né? Agora, repara já que existe uma movimentação da região de menor temperatura para uma região de maior temperatura. Movimentação das massas de ar, que eu acabei de falar, tá? Chegando nessa região de maior temperatura, a massa de ar sobe. E a esse movimento a gente chama de movimento de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce, né? Tá legal. Então o ar quente está subindo. Dá para você enxergar a fumacinha subindo aqui desse lado? Ela sobe desse lado. E Isso. aqui ela vai subindo o morro. Então, perfeito. Agora, repare o ciclo, né? Então, o ar vem da região mais fria, vai para a região mais quente. Enquanto isso, o ar da região quente sobe e vai circulando dentro do aquário, tá? Deixa eu mostrar para você no globo terrestre. Então, vamos lá. Você havia dito para mim que as regiões mais frias da Terra, quais Os são? polos. Isso, os polos, porque recebem a luz obliquamente. Agora, a região mais quente? O Equador. Isso, da linha do Equador. Então, o que está acontecendo a nível de planeta Terra? As massas de ar frias, no caso, de temperaturas baixas, vêm dos polos para o Equador. Nesse movimento idêntico ao que eu fiz aí no aquário, tá? Então, essas massas frias se aproximam do Equador, sobem e fazem esse movimento cíclico, né? Tanto é que você já deve ter ouvido um meteorologista falar, vem uma frente fria lá do sul, não é isso? Então, são as massas de ar que vêm lá dos polos e vão em direção, em sentido ao Equador. Agora, veja só, além desse movimento, da movimentação dos polos para o Equador, o vento também sopra da água para a terra durante o dia. Aquilo que eu mostrei com os termômetros para você. Como aqui também. Isso. E também tem vento devido à rotação. Porque à medida que a Terra fornece esse movimento de rotação, ela acaba arrastando uma quantidade de ar. Então você viu como que é complicado? Existem vários fatores que influenciam no vento e, consequentemente, no clima. Tá legal. Eu tenho uma animação que mostra essa movimentação do ar na praia. Legal. Vem dar uma olhada. Vamos ver. Vem dar uma olhada. Então, com essa animação vai dar para você guardar bem essa ideia do movimento das massas de ar. Tá legal. Olha, o ar quente próximo à areia vai subir, tá? Enquanto isso, vem aquela massa de ar da região mais fria, no caso da água. E aquela brisa que eu falei para você que a gente sente e nem percebe que está queimando, né? Então aí vai fechar o ciclo como fechou no aquário. Agora tá explicado aquele ventinho da praia. Pois é. Agora, um detalhe importante. À noite, o processo é inverso. Assim como a areia ela se aquece mais facilmente, quando o sol vai embora, ela se resfria mais facilmente. Então, à noite, a areia vai estar mais fria, quer dizer, uma temperatura mais baixa, e a água do mar vai estar uma temperatura mais alta. Então, o vento vai soprar da onde? Da terra pro mar, não é? Isso. Sempre da região de menor temperatura para a região de maior temperatura. E, aliás, eu tenho uma experiência que você pode fazer em casa. Legal. Vamos lá do outro lado. E dá para você fazer em casa, inclusive, viu, Caio? Desliga o ventilador para mim, por favor. Tá legal. Você só vai precisar de um pedaço de papel e um arame. Então é o seguinte, olha, você vai recortar um papel em forma de espiral, tá? Você corta um círculo e depois você vai entrando, até que se forme essa figurinha aqui, Tá legal. tá bom? Aí você vai colocar um arame em cima de um abajur, ou uma lâmpada qualquer, como esse daí. Deixa eu acender aqui a luz. Pronto. E na ponta desse arame, uma agulha, tá bom? Tá. Bom, agora você vai colocar essa espiral
na pontinha da agulha. Aqui? Isso. Tá legal. Aí. Então, o que vai acontecer aí? A lâmpada aquece o ar ao seu redor, tá? Nas proximidades. Esse ar aquecido, a tendência dele é subir porque ele é menos denso. Então ocorre um movimento chamado movimento de convecção. E à medida que esse ar vai subindo, ele vai girando essa espiral. É o princípio do vento. Então quer dizer que o vento é muito importante para o clima. Claro, e ele é importante também por um outro motivo. Qual? Bom, é o vento que transporta as nuvens. E as nuvens trazem consigo a chuva, que é muito importante para o clima. E como que se formam essas nuvens? As nuvens? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Tá legal. Um fator importante que você tem que guardar é que o ar quente sempre carrega umidade consigo. Então, vamos ver a formação da nuvem. Essa região avermelhada é a massa de ar quente, enquanto que a outra região azul é a massa de ar frio, como do aquário. Essa massa de ar quente carregando a umidade, ela começa a subir porque ela é menos densa. E ao chegar nas altitudes, como a temperatura lá é menor, o ar começa a se condensar, ou melhor, as gotículas de água começam a se condensar, tá? E formar as nuvens. Então as nuvens começam a perder calor para o meio externo, para o meio ambiente, e as gotículas vão se juntando cada vez mais, até que finalmente elas se transformam na chuva que você conhece. Então, você viu como é simples a formação de uma nuvem? Eu pensei que fosse muito mais complicado. É bem simples mesmo. Agora, existem vários fatores que influenciam no clima. Você viu, o vento, a inclinação do eixo. Agora, um outro fator importante é a pressão do ar. Bom, e essa pressão do ar vai ser medida por um barômetro. Já ouviu falar? Acho que não. Não? Então nós vamos construir um. Oh, legal. Então faz o seguinte, pega esses termômetros, você vai me ajudar de novo, né? Tá Coloca legal, lá no tira fundo, isso enquanto eu vou pegando o material aqui. Tá ok. Tá? Que mais? Dá uma mão pra mim, leva esse barômetro construído lá pra frente, enquanto eu vou pegando as peças e o outro barômetro aqui. Olha, é bem simples, com o material que você tem em casa, você consegue construir. Tá faltando um canudinho. Tá aqui. Bom, você vai precisar basicamente disso. Um canudinho, tá? De refrigerante comum. Uma embalagem de sorvete, pode ser uma lata ou plástico, tá? E uma bexiga. Isso aqui é fácil conseguir também, tá? Você vai recortar essa bexiga e vai colocar essa película da bexiga na boca do recipiente. E vai prender isso daí ou com cola ou com algum barbante, tá bom? Como nesse daqui que eu fiz. Tá legal. Tá? Então repara que é bem simples. Eu vou precisar de um recipiente, colocar a borracha ao redor da boca do recipiente e prender com um barbante ou mesmo aqui uma fita, como eu fiz no caso. Bom, finalmente você vai prender o canudinho nessa película de borracha, Tá legal. no balão. Bom, eu fiz também aqui uma escala para... Seria importante você colocar um papelão ou um cartãozinho para você ter como referência do ponteiro desse barômetro, tá? Bom, como é que ele vai funcionar? Vamos tentar entender. Dentro desse recipiente tem ar. Vamos imaginar que hoje o ar esteja frio e o ar frio você sabe que ele é mais denso, ele é mais pesado. Tá legal. Então, com o ar frio, ele vai acabar empurrando essa película. E olha o que vai acontecer com o ponteirinho. Vai subir. Isso, vai subir. Então, toda vez que esse ponteirinho subir, ele vai estar indicando para mim pressão Alta. alta. Muito bem. Em compensação, se o dia estiver quente, o ar quente, lembra que o ar quente carrega umidade, hein? Não vai esquecer isso. E ele é menos denso. Sendo menos denso, ele vai pegar essa película e vai levantar essa película. Consequentemente, o ponteirinho vai abaixar. Tá? Muito bem. Agora, como isso poderia auxiliar na previsão do tempo? Se com a pressão baixa o ponteiro vai descer Isso. e a pressão baixa é o ar quente, Isso. então é porque vem chuva. Porque o ar quente sempre carrega umidade e vai ocorrer a formação de nuvens, como aquela animação que eu mostrei para você, né? Isso. Em compensação, com a pressão alta, o que vai acontecer? Um tempo bom. Isso, porque não tem umidade, né? Aqui eu tenho um barômetro, é um pouco mais sofisticado do que esse, né? Mas esse barômetro de ponteiro, ele tem a mesma finalidade.
Então, vamos reparar como é que ele está demonstrando o bom tempo ou a chuva. Quando esse ponteirinho for para a direita, tá? Quando ele começar a se movimentar para a direita, significa que a pressão está aumentando. Tá? Tá legal. Agora, a pressão aumentando, dá uma olhada no que está escrito. Bom tempo. Isso, a pressão aumentando, bom tempo. Porque com pressão alta, você tem pouca umidade. Então, é sinal de bom tempo. Em compensação, se a pressão abaixar, significa que vem calor aí e com muita umidade. E olha o que vai acontecer. Chuva, tá na Isso, cara. É isso aí. Então, veja só, esse daqui é um outro instrumento que ajuda a gente a fazer uma previsão do tempo. Existem muitos outros instrumentos que nos auxiliam na meteorologia. Tem outros além do barômetro? Tem vários. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá no monitor. Opa, vou sentar aqui. Tá, dá uma teclada aí no Enter pra mim. A previsão do tempo é importante para orientar a navegação aérea ou marítima, a época de plantio e colheita, ou até prever furacões. Mudanças do tempo são resultado de fenômenos atmosféricos, tais como pressão e umidade do ar, direção e velocidade dos ventos, deslocamento de massa de ar frio ou quente. O conhecimento desses fenômenos permite antecipar com alguma precisão as condições do tempo numa região. A previsão do tempo somente tornou-se confiável com a invenção de instrumentos de alta tecnologia. Hoje, os estudos atmosféricos vêm passando por verdadeira revolução graças à utilização de radar, foguetes, balões e satélites artificiais, integrados a sofisticados sistemas de comunicação, TV, rádio e computador. Tais recursos, como por exemplo os modernos radares meteorológicos, permitem previsões com 3 a 4 dias de antecedência e margem de 80 a 90% de acerto. Com todos esses instrumentos, eles deveriam acertar mais na previsão, você não acha? Mas acontece que a natureza também tem muitos fatores que influenciam no tempo. Você não viu? Tem vento, inclinação do eixo, então é muito complicado. Agora, menos complicado que isso é você responder um teste pra mim. Que tal, hein? Agora eu já tô no clima. Tá legal, então vamos lá. Qual é o sentido do vento na praia num dia ensolarado? O vento sopra do mar para a terra. Foi mais fácil do que dizer se ia chover ou não. Então, eu falei pra você. Agora, você deve estar totalmente por dentro a respeito do clima, né? Então você pode dizer muito bem se vai fazer tempo bom ou mal, tanto aqui como de onde seu primo vem. Professor, ainda Quê? bem que você falou nisso. A minha mãe tá desesperada que eu não cheguei com sorvete. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Não, mas precisava levar agora o sorvete? Claro, ela ainda vai fazer uma sobremesa com ele. Melhor eu ir, ó. Tá legal. Professor, mais tarde eu passo pra gente conversar. Valeu. Tá bom, até mais. Tchau. Ai. Pode entrar. Professor, Oi. deixa eu ficar aqui só um minutinho até acabar a raiva da minha mãe. Calma, senta aí. Mas peraí, seu primo? É por isso mesmo, eu tô perdido. Não me diga que você estragou a sobremesa dele. Mais ou menos. Como assim? Eu queria dar um barômetro de presente pra ele. Ah, não vejo mal nisso. Não tem mal nenhum. Desde que eu não tivesse tomado todo o sorvete pra usar a lata. Todo sorvete? Mas foi pelo bem da ciência. Sim.